Dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos começar mais uma live hoje. Vocês estão bem? Tudo certo? Tudo bem? Como tem passado? Bom dia. Deixa eu pôr o microfone. Deixa eu pôr. Esqueci. Vocês estão bem? Tudo bem? Vocês estão bem? Tudo certo? Será que era essa mesmo? Gente, recebi a palavra de madrugada, foi muito forte. E aí eu falei, não, entendi. Ótimo, perfeito. E aí falei, tá bom. A palavra tava todinha na minha cabeça. Aí acordei e falei, Deus, cadê, Pai? Cadê? Aí o Senhor, eu acordei falando, nossa, por que eu não escrevi? Aí foi isso, fui entendendo. Eu tô bem, tô tudo bem, graças a Deus. Dormi bastante, me recuperei e agora tô aqui com vocês. Muitas camadas, né? Muitas camadas. E aí eu cheguei aqui, dei uma olhada aqui nas minhas anotações e acho que já entendi o que é pra fazer aqui hoje. O que é pra passar pra vocês. Essa palavra já foi pregada anteriormente. Nós já falamos sobre ela há tempos atrás. E agora o Senhor traz ela novamente aqui. Mas o que eu queria começar falando para vocês é que o Senhor, Ele vai nos ensinando o tempo todo que nós devemos obedecer e devemos também confiar, né? Nós devemos confiar. Por quê? A gente quer controlar as coisas o tempo todo, não quer? A gente quer achar um tempo de colocar as coisas dentro de cada situação. E uma das coisas que eu mais aprendi fazendo tendo esse contato com vocês através das lives e tudo mais, foi confiar no Senhor. E eu me recordo que uma das lives foi algo que o Senhor trouxe para nós, e inclusive principalmente para mim, né? Que Ele disse para mim que eu precisava confiar nele em todas as áreas da minha vida, como eu confiava quando eu ia fazer as lives. Ele falou que todas as áreas da minha vida precisavam ser entregues como eu entregava essa questão da parte espiritual das lives. Porque, de fato, é uma situação, é uma ação, é um momento em que eu não tenho controle. Eu sei que é interessante, até para mim soa complexo e é até um pouco estranho dizer isso. Saber que eu não tenho controle do que acontece nas lives. E não é que eu não tenho controle em relação de que pode acontecer qualquer coisa, vai ser... Não. É que eu não tenho controle porque o controle está com o Senhor. E repito que pode parecer estranho até para eu verbalizar isso. Porque é você acordar preparado para tudo, mas não sabendo o que fazer 100%. E veja se isso não é um andar com Deus, porque, Pai, que palavra complexa. Você vai se preparar para fazer o melhor, mas quem vai dar destino e direção para o seu dia é o Senhor.
Você vai acordar, você vai se preparar, você vai estar pronto para o melhor. Só que quem vai dizer como as coisas vão acontecer até o dia de hoje acabar é o Senhor. E isso se chama liberdade no espírito e também se chama obediência. E andar com Deus e andar com pessoas que entendem isso é complexo, por quê? E ao mesmo tempo simples. Porque você não sabe de muita coisa. Você sabe o que você sabe, o que você estudou, você sabe o que você viu, você sabe, mas o restante que é do Senhor, que o Senhor é dono de todas as coisas, eu e você não sabemos. Às vezes a gente sai para almoçar e a pessoa fala, é só almoço? Eu não sei. É óbvio que eu cumpro os meus compromissos e a minha agenda, ela é atendida. Mas nunca é como eu imaginava. Às vezes até a agenda que eu tenho marcado, até a reunião que eu tenho marcado para falar de trabalho, ela se torna um momento de oração. Estar no horário não quer dizer que eu vou fazer tudo o que está previsto naquele horário. Se apresentar no horário certo, estar ali, isso é necessário. Mas não quer dizer que ao se apresentar naquele horário, naquele local, que as coisas vão sair do nosso jeito. Só vai sair do nosso jeito, que é um jeito muito medíocre, se a gente não der lugar para o Espírito Santo. Aí eu fui lá, falei, tudo que precisava falar eu falei, entreguei meu trabalho, entreguei a folha e tchau. Concorda que isso qualquer pessoa faz? Concorda que atender um projeto, um pedido, alguma coisa, isso aí qualquer pessoa faz? Mas tem um dom, tá? Mas com bom treinamento de venda, com um pouco de carisma, qualquer pessoa atende uma agenda. Qualquer pessoa explica. Agora, concorda comigo que se você estiver com a sua identidade firmada em Cristo, sabendo para o que e para o qual você veio ao mundo, exercendo essa função sem duvidar, sem negociar e sem ficar pecando, sabendo que está pecando, cometendo transgressão. Se eu e você viermos para esse ponto, concorda que não tem concorrência no sentido de quem vai ser como a gente se só existe a gente com esse DNA? Quem vai ser como eu e como você? Qualquer pessoa que entendeu quem ela é no Senhor, que ela cumpra aquilo que o Senhor quer que ela faça, não o que ela quer, o que Deus quer que ela faça. Que faça aquilo constantemente. Consegue perceber que não tem por que ser parecido com alguém? Se cada um veio para cumprir um chamado. Amanda, mas eu ainda não entendi, é uma construção. O que eu e você precisamos entender é que nós precisamos ir fazer discípulos. Nós estamos fazendo isso aonde a gente está? Só da gente pensar nesse versículo e entender isso, a gente começa a moldar a nossa vida e entender qual é o nosso chamado. Tá, eu tenho que ir e fazer discípulo. Amanda, mas eu trabalho ali dentro da produção de uma empresa. Tá, com quantas pessoas você se relaciona no dia? 5, 6, 10, 15. Quantas já ouviram falar de Jesus através de você? Quantas já tiveram ali uma proximidade, uma intimidade maior com Deus? Entende? A gente tem que começar. Se eu tenho que ir de fazer discípulos, tenho que pregar. Amanda, mas eu não tenho seguidores no Instagram. Tá. Com quantas pessoas você se encontra na semana? Ou com quantas pessoas da sua família você se encontra no domingo? Quantas dessas pessoas já olham para você e veem você queimando assim por Jesus? Incendiando. Avivada por Jesus.
Quantas? Quantas pessoas? Quantas pessoas você olha e você fala assim, poxa, esse aqui eu já fui até aqui com ele, agora eu vou mais um pouquinho. Agora eu vou falar um pouquinho mais da palavra. Agora eu vou falar o meu testemunho. A gente às vezes assimila que só sabe que só sabe o chamado, sabe o que veio fazer, quem está dentro da igreja no púlpito. Não, o pastor, ele sabe porque ele é pastor. Ah, o fulano sabe porque ele tem um cargo. Ah, aqui está todo mundo sabendo o que tem que fazer. Nós todos temos que fazer o nosso trabalho com o Senhor aonde a gente estiver. Nós precisamos pregar o Evangelho. Precisamos comunicar o Evangelho. Precisamos dar a oportunidade das pessoas conhecerem Jesus através da nossa fala e através dos nossos atos. Imagina que todas as pessoas que passam pela gente, às vezes não, todas estão tendo um problema pessoal. Mesmo que não seja um problema sério, grave, louvado seja Deus, mas estão precisando, estão com algum conflito, estão com algum duelo, estão com alguma situação, alguma necessidade. E essas pessoas passam pela gente. E elas precisam ouvir da gente algo que faça a vida dela fazer sentido novamente. Algo que aconteça com essas pessoas que elas olhem e falem, poxa, bebi de uma água que agora eu acho que eu não vou ter mais sede, não. Bebi de uma água que essa pessoa bebe, e se a pessoa bebe essa água e ela vive desse jeito, e eu vou beber a mesma água, tem que ser algo atrativo, não no sentido de, meu Deus, quanta conquista, prosperidade, não. Essa pessoa, ela continua persistindo, ela continua viva, ela continua testemunhando, nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Essa pessoa continua pregando, perseverando, essa pessoa continua. Quando as pessoas olham pra gente, elas têm que ver algo que faça elas quererem encontrar o que a gente encontrou. Não é olhar pra gente e falar, eu quero morar onde você mora, eu quero vestir o que você veste, eu quero comer o que você come, isso é idolatria. Mas o que acontece? Muitas vezes o ego faz a gente querer seguir alguém ou que alguém nos siga. A necessidade é apontar para Jesus. Ele vai mostrar para mim e para você onde a gente tem que morar. Para mim e para você onde a gente tem que fazer a obra. Para mim e para você onde a gente tem que treinar. Para mim e para você. O que é bom para um nem sempre é bom para o outro. Muitas vezes não é bom para ninguém. Porque Deus tem um particular. E quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Quanto mais a gente se abre, mais a gente se relaciona. Quanto mais. Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente tem intimidade, quanto mais. O Senhor chama a gente para momentos de profundidade, de intimidade com Ele. Meu azeite, seu azeite. Meu azeite, o seu azeite. Quando o noivo chega, cada uma vai ter o seu azeite dentro da lamparina. Quem não tiver azeite não tem luz. Apagou. A gente precisa viver em comunhão para que a gente se fortaleça. Mas quando o dia mau chega, somos nós e o dia mau. E o Senhor com a gente, que é o Senhor dos Exércitos. Mas o que acontece? É a gente que tem que estar ali. É a gente que tem que ter ali nos nossos estoques. Senhor, eu sei que o Senhor vive, Senhor. Quando a prova vem, o que a gente lembra? Das nossas experiências.
das nossas experiências com Deus, das vezes que Ele nos salvou, das vezes que Ele... A gente lembra disso. O que a gente lembra? Quando a prova vem? Dos testemunhos, da nossa intimidade com Deus. Buscando e perguntando, irmã. E obedecendo. Eu, há muitos anos, ouvia, lá atrás, e eu não entendia muito bem isso. Embora eu entendesse, mas eu era muito menina quando eu escutava esses termos. Que era buscar a palavra. Alguns irmãos sempre diziam, nós vamos na igreja buscar a palavra. Eu falava, mas o que será que é, pai? Vai buscar a palavra. E eu ia no culto, pregava. Hoje eu vou igual os irmãos que eu ouvi, eu vou buscar a palavra no culto. Na live, em algum lugar, cada pessoa vai saber o que, mas eu busco a palavra. Quando eu preciso tomar uma decisão, ouço aqui também, para mim faz todo sentido. O que eu ouço e aprendo aqui, eu prego durante o meu dia todo, a mesma palavra, porque é o que a pessoa normalmente precisa ouvir naquele dia. E eu vai tomar decisões, busco a palavra, vou na igreja, falo, Deus, essa aqui é a decisão que eu preciso tomar. Fala comigo, por misericórdia na palavra. A hora que alguém sobe lá no púlpito, pastor, ou outro pastor, enfim, sobe lá no púlpito, subiu no púlpito, a palavra vem. Se o senhor trouxe, eu falei, pai, eu preciso que o senhor fale comigo sobre o meu trabalho. Preciso que o senhor fale comigo no meu trabalho. Sobre o meu trabalho. E o senhor falou o culto todo sobre o trabalho. Era exatamente, escutem isso, era exatamente o que eu queria ouvir no dia? Não. Não era. Porque quando eu ouvi a palavra, a situação atual não estava combinando com a palavra. E eu já tinha uma expectativa sobre X, o senhor trouxe para mim uma visão sobre Y. Então, quando ele trouxe para mim ali, eu falei... Eu até preciso procurar essa pregação de novo no YouTube, lá da igreja, para escutar. Porque falou tudo, falou de trabalho o tempo todo. E aí, ele me deu a direção. E fiquei uma semana digerindo. Mais uma processando. E na terceira semana ele me revelou o que era. Que é uma coisa que é surpreendente. Vai parecer muito, muito diferente, porque é a mesma. Só que só de falar dela, o meu coração já acende. Só de eu falar desse novo momento, dessa nova fase, desse novo trabalho, de como isso vai ser feito, de como isso já foi marcado. Porque algo que Deus te dá já nasce andando. Já nasceu, já foi aprovado, já está com a agenda marcada. Já foi acontecendo. Se eu falar, vocês vão falar, Amanda, eu nunca vi isso, e eu vou dizer para você também, nunca vi. Eu também nunca vi. Porque Deus deu uma parte, depois Deus deu a segunda parte. Falei, também nunca vi. Fui conversar com o time sobre isso. Compartilhar. Ficamos 2 horas falando sobre esse tema, quase 3. E todo mundo, é isso. Eu também senti isso. Eu também escutei essa confirmação na igreja. Eu também tenho esse chamado desde há 10 anos atrás. Eu também. E eu tô aqui pedindo, Deus, como a gente vai fazer? Deus. E aí faz um contato, o contato fecha, faz outro contato fecha, faz outro contato. Falei, Deus, não é possível que o Senhor quer isso. Unir o que eu amo fazer com um trabalho. Irmãs, pensa que Deus vai usar o seu dom, olha lá, consagrar o trabalho ao Senhor, é isso.
usar o seu dom, o seu talento para você exercer o seu propósito, a sua convocação mesmo dentro daquilo que você foi chamado. Exercer aquilo que... Por que a gente acha que servir ao Senhor ouça, abrir mão de todas as coisas? Quando fala de todas as coisas, é tudo aquilo que nos leva a pecar. É óbvio que se o nosso coração, se o nosso trabalho for o nosso Deus, se o nosso coração estiver distorcido para aquilo que Deus quer fazer conosco, através de nós, é óbvio que aquilo não vai louvar o Senhor. Aí você vai ter que abrir mão, porque é sua idolatria. É onde você consegue confiar no seu braço forte, que não é forte, mas a gente acha que é forte. É óbvio que se a gente pensar desse jeito, a gente vai ter que deixar, inclusive, isso para servir o Senhor. Agora, se o seu trabalho é consagrado ao Senhor, se a sua vida é direcionada para isso, olha isso, irmão. Olha o que a nossa irmã está falando aqui. Eu estou lendo aqui as partes, mas já entendi a história toda. Dá aula de inglês em casa. Amo testemunhos. Esse é isso, irmã. Se não for, você me corrige. Voltou a dar aula de inglês em casa. Foi perguntar para o Senhor se podia atender o aluno. O Senhor confirmou que sim. Começou a aula. Começou a ficar incomodada. Porque tinha algo além do que a aula. Perguntou se podia fazer uma oração. Fez a oração em inglês. Coisa que nunca tinha feito. Ali já foi um destravar. Olha só. Fez a oração. Ele se sentiu tocado. Ao ouvir na oração que Deus deu para ela, porque Deus revela as coisas na oração, tá? Uma das formas mais... todas as formas. Deus, o Senhor é lindo. Não gosto nem de falar uma forma, porque tem tantas formas, multiforme graça. O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor revela na oração, irmão, a vida das pessoas, no sentido de espiritual. Vai trazendo ali, olha, onde está essa dor, onde está isso aqui, pai, a orfandade. Quando você vai sentindo de falar, você vai falando, porque o Espírito Santo está te movendo. Foi uma das primeiras formas que Deus se revelou para mim, foi na oração. Depois eu fiquei um tempo sem ter isso. Fiquei mais no profético. Hoje voltou novamente para a oração. O Senhor vai revelando para mim as coisas na oração, enquanto eu oro para uma pessoa. O Senhor vai revelando. Se é a questão passada, a tristeza, se é no coração, se é uma dor, o Senhor vai revelando na oração. A gente vai criando intimidade com Deus, fazendo, se movendo. A hora que você vê, você já orou, você já entregou, você vai se movendo. Como que você precisa se movendo? Assim, ele vai se movendo, vai te movendo. Aí a irmã orou, o rapaz se sentiu tocado, se abriu. Falou. É nesse momento, às vezes, que a pessoa confessa algo, que ela pede ajuda, que ela fala o que está acontecendo, coisa que ela não conseguiu falar para ninguém. É um confessionário, irmãs. No trabalho da irmã. Aí, no final, o que aconteceu? Para selar, foi no potinho de promessas, pegou uma palavra que selou tudo que eles tinham conversado. Vejam isso. Vejam como o Senhor é lindo, como o Senhor faz obras. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Abre um parênteses aqui. Abra um parênteses aqui que eu vou falar algo para vocês. Muito forte. Que isso talvez te ajude em alguns momentos que você possa até se irritar por algo que aconteceu, que algo foi. Deixa eu explicar algo para vocês. Quando a gente fala meu azeite, seu azeite, quando a gente fala de unção, por mais que você faça algo e alguém possa fazer aquilo muito parecido, ou até quase igual, a unção que você carrega, ela é sua.
Pode ter a mesma quantidade de páginas, pode ter o mesmo formato, pode ser, mas o livro que você escreveu sobre a sua vida, o seu testemunho, ele é seu. Não precisa ter, não perca, sabe? Não perca a sua fé, sua vitalidade, sua energia, não perca isso olhando pessoas que estão fazendo parecido. Que estão... Eu sei que dá uma indignação, tá? Poxa, tá fazendo igual, poxa, ainda não dá nem crédito, tem gente que copia, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Mas veja, o que Deus tem pra você, o que Deus tem pra você, o que Deus tem na sua vida, é seu. Nós vamos orar, irmã. No final, pode deixar que a gente vai orar. O que Deus tem revelado pra você, o que Deus tem chamado você para fazer, não é outra pessoa que vai fazer. Por isso que, assim, honre a sua história também, a sua unção e o seu chamado e obedeça ao Senhor. Porque um papel pode salvar a vida de uma pessoa. Mas não é só um papel, é um papel que está dentro de um ambiente preparado. Um papel que foi preparado por uma obediência ao Senhor. Algo que carrega uma unção sobrenatural, que encontrou um ambiente sobrenatural e se manifestou através de alguém espiritual para chegar na mão de uma pessoa necessitada. O que isso aconteceu? Salvou uma pessoa. Eu tenho certeza, Dani, que se você tivesse feito o apelo, ele tinha aceitado Jesus. Então se prepare para a próxima aula. Andar com o Senhor é você sempre se preparar para a próxima aula. É sempre o próximo momento, a próxima aula. Porque na próxima vez, ao falar, vamos falar, Jesus é Salvador, Jesus... A próxima vez que você é colocado na frente de alguém, é para você ir um pouco mais. É sempre mais. A gente não quer mais desenvolvimento? Muitas vezes a gente não entra nessa onda de performance, mais performance. Mais resultado, mais números, mais contratos assinados. Mais, eu quero mais metro quadrado, mais. A gente quer mais. Por que a gente, com Deus, a gente acha que é menos? Aí eu preguei para uma pessoa há um mês atrás. Mais. Com o Senhor a gente tem que entregar o dobro daquilo que a gente está fazendo normalmente para outras coisas. Se eu quero mais contratos, mais cifras, mais zeros na minha conta, eu tenho que ter mais almas para Jesus também. Porque não é proporcional, é desproporcional. Para o Senhor é mais. Não tem que ser proporcional. O que eu ganho, o que eu recebo, eu faço proporcional. Tem que ser desproporcional. Para o Senhor é desproporcional, nós temos que entregar mais. Nós temos que colocar mais, nós temos que intensificar mais, nós temos que falar mais, nós temos que pregar mais, nós temos que... Lembre da frase que eu falei para vocês que eu li? A única coisa que levamos para o céu são as pessoas. Que pregamos, que ajudamos a fazerem o processo, a atravessarem. Mais. Quantas almas... Quantos zeros nós queremos? Quantas almas nós queremos para o Senhor? E não é nem nós que queremos, nós estamos aqui para obedecer. Ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Nós estamos jogando a semente. Para alguns já vai cair, já vai florescer, vai começar a crescer. Para outros a semente vai... Mas o nosso papel é jogar a semente. Semente no bolso não vira árvore. Como que pode as pessoas passarem por nós? Jesus, ele não passava desapercebido, nem quando ele queria. Nem quando ele queria. E sabe o que a gente fala? Mas eu estou ocupado demais, o meu trabalho me suga. É, porque ele é só um trabalho. Se ele for só um trabalho, ele vai te sugar mesmo. Eu tô falando algo aqui, irmãs, que é bem doido mesmo, e é assim, porque eu fui chamado para isso. Se o seu trabalho for só um trabalho, é muito pouco. Agora, se o seu trabalho for um culto ao Senhor,
Se o seu trabalho for um lugar onde as pessoas são curadas, se o seu trabalho for um lugar, eu não estou dizendo que vai virar uma igreja, mas também se precisar virar, vira. No sentido de formato ali. Tem louvor, oração, papapá. Amanda, mas a conta não fecha. E tá fechando do jeito que tá? Do jeito que tá hoje, tá fechando? Do jeito que tá hoje, tá assim. Se estivesse fechando mesmo, não sei nem se a gente estaria acordado agora às 6 horas. Talvez a gente estaria no resort nesse momento. Não que a gente não possa estar também, porque é online. Mas se tiver alguém no resort, glória a Deus, aleluia, que... Amém. Vai ser bênção. Eu também quero. Até o final das lives, quero estar no resort fazendo a live com vocês. Pra falar, olha, eu obedeci mesmo, viu? Deus é bom demais, irmãs. Aonde a gente está é bênção. Tô brincando porque eu na rua, sentado na calçada, eu amo fazer as coisas pro Senhor. Mas entende? Às vezes a gente quer justificar o que a gente não tá fazendo por algo que não tá dando certo porque a gente não tá fazendo. Eu não tô fazendo porque tá difícil aqui. Mas tá difícil aqui porque eu não tô fazendo o que o Senhor pediu pra eu fazer. Entendeu? Olha lá. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Apaixonado por Jesus nós somos, não somos? Você não cumprimenta alguém que você ama em lugar público? Quando você está num lugar, você vê uma pessoa que você ama muito. Pode ser até sua esposa ou seu marido. Como exemplo, né? Vou usar esse exemplo. Mas poderia ser seu filho, poderia ser sua mãe. Quando você vê essa pessoa no público, você ignora? Finge que não conhece? Troca de calçada? Alguém que você ama? Seu filho pequeno, quem tem filho pequeno. Quando ele vem, você está em qualquer lugar, você pode estar numa reunião, se essa criança entrar, correndo na sala, como você reage? Não é? A gente não abre o sorriso, a gente não para tudo, a gente não... Por que com Jesus a gente faz diferente? Se a gente vê o Senhor em tudo, se a gente vê tudo acontecer, por que a gente age diferente? Cadê o sorriso largo de quem conhece Jesus? E pode falar dele em qualquer lugar. Não esqueçam, nós estamos num país livre. Nós estamos num país que nós podemos falar de Jesus, ouvir de Jesus. Nós podemos falar de Jesus para todas as pessoas que nós tivermos oportunidade. Amanda, onde eu estou, não posso falar de Jesus porque as pessoas não querem ouvir. Mas você pode viver como alguém que conheceu Jesus. Pode fazer suas orações de manhã, na hora do almoço. Uma forma de você mostrar que você ama o Senhor e eu também amo o Senhor é perdoando, é sorrindo, é não entrando na roda de fofoca, é não colocando lenha na fogueira. Amanda, mas se eu não for pro lugar, eles me ignoram. É isso mesmo. Ser ignorado, porque se carrega a palavra. Mas não usar isso para dar lição de moral, sabe? Porque não é sobre o ego, sobre o ser melhor, pior, enfim. É sobre se posicionar. É sobre se posicionar. A gente pode, inclusive, irmãs, estar na geografia. Estar no local que Deus quer pra gente. Só que estar no local que Deus colocou a gente não quer dizer que a gente não vai se sentir pesado, ou cansado, ou sugado, se a gente não fizer o que o Senhor... Deixa eu reformular, porque isso é muito forte. Para você e eu não tomarmos decisões precipitadas. Escuta isso. A geografia pode ser sim essa que Deus deu. O lugar pode ser sim esse que Deus te plantou e me plantou.
E mesmo assim a gente se sentir sugado, cansado, sobrecarregado. Se a gente estiver nesse lugar que Deus colocou, mas a gente não estiver fazendo o que Deus mandou, o problema não é o local. A situação é o que Deus quer com a gente naquele local. Porque sair de um local Amanda, é complexo, mas você consegue sair. Porque ninguém é obrigado a ficar no lugar. Você pode pedir baixa, você pode pedir exoneração. Só que entenda se esse local não é o local mesmo que Deus já disse para você que seria. Só que às vezes você não está cumprindo o que o Senhor disse para você cumprir naquele local. Porque viver com o Senhor, irmãos e irmãs, andar com o Senhor é um negócio muito interessante, porque ele já não é mais sobre local, ele é sobre o chamado. Ele não é sobre o local, ele é sobre o chamado. Você pode estar cansado, inclusive, de férias, se você não estiver fazendo o que o Senhor pediu para fazer. Eu sei que tem lugar que a gente não quer ir mais, não quer voltar, mas entenda, se você entender e eu entendermos o nosso chamado, a gente vai em qualquer lugar, todo lugar a gente vai estar bem, porque a gente está fazendo o que o Senhor mandou. Que bom, irmã. Cada um dentro de uma esfera, e você ali fazendo o nome do Senhor ser glorificado. Irmã, você pode estar dentro. Eu estou falando irmãos aqui porque deve ter irmãos precisando ouvir. Não sei quem é, mas amém. Glória a Deus, Deus sabe. Eu nem vi. Por isso que você olha para essa situação e você fala, eu não consigo sair aqui. Não é laço, não é amarração, não. Eu consigo sair daqui porque tem alguma coisa aqui ainda. Sim, porque nós estarmos num local não quer dizer que a gente esteja exercendo o nosso chamado, a nossa convocação. A gente faz o que quer, aonde é, para fazer o que Deus manda. Deus coloca a gente num lugar, inclusive num lugar que a gente pediu. Só que aí agora a gente quer trabalhar de uma forma como a gente quer. E por isso que Deus não fecha essa porta, porque essa porta é dele. Só que a forma como a gente está trabalhando não está glorificando o nome dele. Nós precisamos trabalhar naquilo que glorifica o nome de Jesus. É muito doido, não é? Eu sei que é. Eu sei que é muito, muito, muito doido. Dá até uma coceirinha. Mas a geografia é a mesma coisa do povo que estava andando no Egito. A geografia era aquela, o lugar era aquele, a terra era aquela, mas o povo não obedeceu o chamado. Um exemplo clássico é esse. Eles queriam levar o Senhor para o deserto e o Senhor estava os levando para a terra prometida. Eles olharam a terra, eles sondaram a terra, eles conheceram a terra, eles comeram e beberam da terra. E disseram que a terra era mal, era ruim, porque tinham gigantes, tinham desafios, tinham povos. A geografia estava errada? O local não era aquele? Então o que tinha de errado ali? Por que então eles não entraram? Não era o local? Por acaso Deus tinha se equivocado? Um Deus que nunca se equivoca? Então por que eles falaram que a terra era mal? Não é o local. Somos nós. Não é a geografia. É muitas vezes a nossa desobediência. Não é a situação. É o nosso mover. É a gente querer fazer do nosso jeito. É a gente querer fazer da nossa forma. É a gente não perceber, não dar 3, 4 passos para trás para olhar a situação e falar, Deus, porque não é sobre o local. Porque se essa porta fechar, você vai ter que abrir outra. Porque o Senhor nos transita de locais para nós fazermos a obra. Vai fechar essa porta e vai abrir outra. Isso te traz alegria? Isso te traz satisfação? É isso que traz paz no seu coração? Ou o que te traz paz no seu coração é dizer assim, eu gostaria de estar onde eu estou e fazer isso crescer e prosperar. Pois é, então tem um chamado ali que não foi cumprido ainda. O seu coração se alegra ou, na verdade,
Isso seria só uma atitude de alguém cansado, sobrecarregado. Vou fechar, vou parar, vou deixar pra lá. Vou deixar porque... Vou deixar pra lá. Vou parar, vou deixar porque... Não é pra ser. Ah, eu não vou, sabe? Isso aí é uma atitude tomada por cansaço ou por obediência? Vou parar de falar, vou parar de existir. Coloquei toda a minha energia aqui, meu dinheiro, mas não colocou a obediência. Não é? Ah, coloquei tudo que eu tinha, dediquei minha vida para esse trabalho. Dediquei minha vida a isso. E o espírito? E o espiritual dedicou também? Coloquei tudo que eu tinha, meus estudos. Que bom, porque a gente viu que não é na força do nosso braço. Viu que não é do jeito que a gente quer. Né? Que bom que a gente foi lá e viu. Que a gente entendeu que não é da nossa força, né? Não é do nosso jeito. Amanda, mas eu investi tudo. É assim mesmo. Não é isso? Se a gente colocar a nossa fé no Senhor e não duvidar e fazer o que Ele pede, vai dar tudo certo. Efésios 6, do 10 ao 17. Essa é a palavra para a nossa semana. Efésios 6, do 10 ao 17. A armadura de Deus. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a recomendação que o Senhor trouxe para nós essa semana. A gente use a nossa armadura para fazer aquilo que precisa ser feito aonde quer que a gente esteja. Aqui fala pra gente use a armadura, né? Cingindo os cintos, cingindo com o cinturão, o cinto da verdade, né? O cinto é o que prende, que segura, que dá estabilidade para a nossa vestimenta.
O cinto é o que segura a armadura, o que dá a sustentação. E o Senhor pede para a gente vestir o cinto, o cinturão da verdade. Não dá para fazer o que a gente precisa fazer, não dá para a gente agir no ambiente de trabalho, na sociedade, com mentira. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia fala muito sobre verdade. E nós precisamos ser pessoas que falem a verdade, que ajam com verdade, que expliquem com verdade. Quando aqui fala também da couraça da justiça, trazendo aqui o que é justo, o que é verdadeiro, junto com a verdade, a justiça de Deus. Quando nós estamos com o Senhor, nós temos segurança. Nós sabemos que nós temos um juiz justo, alguém que nos preparou, que nos projetou para algo. Depois aqui a gente vem e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. É pregar o Evangelho. É ter os pés calçados. É caminhar com firmeza. É ter os nossos pés protegidos e levar. Os nossos pés, eles nos levam. E aqui está dizendo para a gente levar o Evangelho. Ide. Ide. Por todo mundo. Quando fala para a gente ir aqui com as sandálias do Evangelho da paz. É porque quando a gente prega, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala daquilo que Ele fez por nós, nós levamos a paz. Nós testemunhamos e a pessoa encontra um motivo, encontra uma solução, encontra uma resposta para ela mesma. E não dá para batalhar sem aquilo que o Senhor diz para nós, que é o escudo da fé, com quais vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quando nós temos fé, nós avançamos, nós nos protegemos, a fé nos protege. Porque quando vem as setas, não vai dar certo, isso não vai funcionar, você está doido, você não sei o que, você fala: eu tenho fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquilo que o Senhor disse para mim vai acontecer. Eu sei o que o Senhor já fez por mim, eu tenho fé no meu Redentor, eu tenho fé. A fé nos protege das setas, daquilo que o inimigo tenta lançar contra a gente o tempo todo. Você fracassa, você não sei o que, isso não vai dar certo, isso é uma loucura. Você fala: eu tenho fé, eu estou protegido porque eu acredito no Senhor. Depois o Senhor fala aqui na palavra, o capacete da salvação. O capacete da salvação. Proteger a mente. O que o capacete faz quando a gente está andando de moto? Ele protege a nossa mente, a nossa cabeça. Por que os soldados usavam capacete? Porque se pegar na cabeça, a gente sabe que na cabeça é onde estão todos os circuitos. Pegou na cabeça. Guardar a mente. Ter a certeza da salvação. Renovar. Não deixar as mentiras entrarem na nossa mente. Ter uma mente renovada, uma mente nova para o Senhor todos os dias. Sabendo que para onde nós estamos indo, sabendo qual é o nosso caminho, para lá que é a nossa morada eterna. Nós podemos levar pessoas para esse local. E a espada do Espírito. Não é isso? A espada da palavra. A espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Que fala a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. É com a palavra que a gente vence. Jesus venceu Satanás com a Bíblia, com a palavra. Para trás de mim, Satanás. Se você rendido me adorar, te darei todo esse reino. Só adorará o Senhor teu Deus. Eu não vou te adorar. Se você transformar essa pedra em pão, faz isso daí, você está com fome. Nem só de pão viverá o homem. Pula daqui, que o seu pai vai te mandar os anjos para você não cair. Não tentará o Senhor teu Deus. Entende como a palavra é a espada? A gente não ataca as pessoas com a... Por isso que a gente não vai se irar e vai... A minha defesa, a minha espada é a minha fala.
a forma como eu ataco as pessoas. A minha forma a minha espada é a minha língua. Não, a sua espada não é a sua língua. Não é a sua força, não é seu treino, não é os seus golpes. A nossa espada é a palavra. Por isso que nós temos que conhecer da nossa espada. Como ela é, o jeito que ela tem, como ela bate, onde que ela corta, onde que ela dá estabilidade. O que o Senhor trouxe é para a gente fazer, cuidar e ter as armaduras. Armaduras. Essa semana vai precisar de armaduras. O seu trabalho precisa de armaduras. O meu trabalho precisa de armaduras. Cinto da verdade, couraça da justiça, sandália do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. A gente não se arma com ira, a gente não põe um cinto da injustiça, a gente não pega a espada da língua que, se eu abrir minha boca, minha língua acaba com tudo isso. Essa não é a sua espada. Está usando a armadura errada. A única e verdadeira armadura que nós temos aqui na Bíblia é Efésios 6. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra. Olhe hoje para a sua armadura. Olhe hoje para aquilo que o Senhor colocou. O que está de acordo com a palavra e o que não está de acordo com a palavra. O cinto está da verdade? Couraça está da justiça? Sandália está do evangelho? Capacete está da salvação? O escudo está da fé e a espada está da palavra? Quais desses está mais difícil? Quais desses? Quais desses está precisando? Quais desses está precisando revisar? Amanda, eu não tenho a espada. Eu não tenho a espada, não consigo a espada para minha Bíblia, a espada ainda para mim tem sido outras coisas. Então revisa a sua espada. Amanda, o que está pegando para mim é o escudo. Eu não estou tendo fé e quando eu não tenho fé o inimigo me ataca, ele consegue me atingir, ele consegue Então, reforça o seu escudo de fé. Amanda, o meu caso aqui é que eu não estou conseguindo ter a couraça, a proteção. Eu não consigo acreditar na justiça de Deus. Eu quero fazer do meu jeito. Então, reforça a sua couraça da justiça. O Senhor é a nossa justiça. Amanda, o que pega para mim é o cinturão da verdade. Aquilo quando é onde... Então, você vai reforçar. Amanda, o que pega para mim é a sandália do evangelho. Eu vou para todos os lugares, mas o calçado que eu estou usando não é a sandália do evangelho. Não é. Não estou conseguindo colocar a sandália do evangelho. Estou conseguindo ir para os lugares, vou para vários lugares, mas não estou conseguindo evangelizar. Sandália do evangelho. Amém, irmãs? Deus seja louvado. Vamos orar? Essa é a armadura para essa semana, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigado por esse dia, Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai, que o Senhor nos deste, por tudo que o Senhor trouxeste, Pai, e revelaste para nós, Pai, por tudo que o Senhor colocaste em palavras, aquilo que muitas vezes nós sentimos. Muito obrigado porque o Senhor nos dá direcionamento, o Senhor não nos deixa confundido, nem envergonhado, o Senhor não nos deixa, Pai, ser levado por outros ventos, e sim, o Senhor firma os nossos pés na Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, a sua vontade é perfeita e agradável. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Pai, nesse momento também eu quero orar por essa vida, Pai, que se encontra nessa situação, Pai. Essa vida, Pai, desse homem, Pai, desse jovem, Pai, que tentou, Pai, por um momento, por algum motivo, Pai, que nós não sabemos qual, Pai, mas atentou contra a própria vida, Pai. Pai, em nome de Jesus,
Tudo aquilo que o inimigo tentou ceifar, levar, roubar, Pai. Tudo aquilo que o inimigo tentou destruir, Pai, entrando, Pai, num pensamento, numa brecha, Pai, num desespero, Pai, em algo ali que nós sabemos que o inimigo é estrategista e ele trabalha com aquilo que nós fornecemos também e ele não perde tempo. Mas o Senhor é Deus poderoso de guerra, o Senhor é o valente de guerra, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, Pai. O Senhor tem poder, Pai, para ressuscitar, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder, Pai. E nós, como canais que somos, Pai, pedimos a Tua misericórdia, Pai. E que o inimigo não faça, Pai, aquilo que ele projetou, porque o Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, Pai, e a sua vontade impera, Pai. Então que nesse caso, Pai, nós intercedemos por essa alma, mas sabemos que é a sua vontade, Pai, que a sua vontade é soberana e perfeita e agradável, Pai. Tenha misericórdia, Pai, visita a família, Pai, conforta, consola essa família nessa situação, Pai. Te peço também em nome de Jesus, Pai, que aonde tiver alguém aqui nessa live, Pai, que está sentindo alguma dor, Pai, se algum incômodo, Pai, que está sentindo alguma questão física, Pai, ou psicológica, emocional, Pai, em nome de Jesus, Pai, pelo poder que há no Senhor, Pai, eu sei que tem cura, Pai, o Senhor é um Deus, Pai, que libera a cura, a unção de cura, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, Pai, que aquelas pessoas que estão aqui sentindo algo, Pai, seja na perna, seja no braço, Pai, seja no pulso, seja na cabeça, aonde for, Pai, que seja curada agora, Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há em Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãs? Amém? Deus seja louvado. Então é isso, tá? Que a nossa semana seja uma semana de bênção, de glória e de muita revelação e muito poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, tá? Um beijo, até amanhã. Eu amo vocês.